Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa é o nosso canal de MMA e hoje eu vou falar sobre as 8 maiores rivalidades do MMA. Em oitavo lugar, a primeira rivalidade de todos os tempos, Ken Shamrock vs Royce Gracie. Há 24 anos atrás, no primeiro UFC começou a primeira rivalidade de todos os tempos. A final do GP do UFC 1 foi entre Ken Shamrock e Royce Gracie e o brasileiro conseguiu finalizar o americano com um mata-leão. Shamrock chegou a bater, o juiz interrompeu a luta, mas aí depois ele ficou discutindo com o juiz, discutindo com o pessoal, dizendo que não tinha batido, que não era para ter interrompido a luta, mas o fato é que o Royce Gracie se sagrou o primeiro campeão do UFC. Depois disso, no UFC 5, eles se enfrentaram novamente e foi a maior luta de todos os tempos do UFC. Eles se enfrentaram por uma luta que durou 36 minutos e alguns segundos e ao final disso tudo, a luta foi declarada empate. No ano passado, os dois se enfrentaram novamente, dessa vez pelo Bellator, e o brasileiro conseguiu nocautear Ken Shamrock. Esse foi o primeiro nocaute da carreira do Royce, o primeiro e único, e também o mais polêmico, porque novamente o Ken Shamrock levantou e começou aquela discussão, dizendo que a joelhada teria sido ilegal, né, e bate-boca dentro do octógono, mas no fim, mais uma vez, Royce Gracie bateu Ken Shamrock. Na nossa sétima colocação nós temos Kazushi Sakuraba e a família Gracie. O Sakuraba, ou The Gracie Hunter, hoje tem 47 anos, no seu cartel ele tem 26 vitórias, 19 delas por finalização. Ele tem 16 derrotas e 2 no contests. E o seu primeiro encontro com um membro da família Gracie foi contra o Royler. E essa luta aconteceu em 1999. O Kazushi Sakuraba conseguiu finalizá-lo com uma Kimura. Depois disso, em 2000, Kazushi Sakuraba enfrenta Royce Gracie na maior luta de todos os tempos do MMA. Essa luta não foi pelo UFC, foi pelo K1. Foi uma luta de 6 rounds de 15 minutos. Uma luta totalmente exaustiva. E ela terminou porque um membro do corner do Royce jogou a toalha. Depois disso, o japonês ainda venceu Ryan e Renzo Gracie. E em 2007, o Royce conseguiu a sua tão sonhada revanche. E nessa luta, o Royce se sagrou vencedor. Mas depois da luta foi realizado o exame antidoping, onde o brasileiro foi pego. Na nossa sexta colocação, Georges St-Pierre e BJ Penn. O BJ Penn, que era campeão do UFC, abandonou seu cinturão e foi disputar novos desafios, respirar novos ares e decidiu lutar no K1. Um desses novos desafios foi uma luta que ele fez contra o Lyoto Machida, que pesava 102 quilos naquela época. Ele perdeu essa luta e depois ele conseguiu vencer o Renzo Gracie. Aí ele voltou para o UFC para enfrentar o Georges St-Pierre. O Georges St-Pierre, por sua vez, queria enfrentar o Matt Hughes por uma segunda oportunidade de disputar o cinturão, mas tinha como seu último desafio o BJ Penn. Nessa luta, o BJ mostrou muito talento, muita motivação e muito coração, mas a técnica do Georges St-Pierre, vocês já sabem, né? Georges St-Pierre venceu por pontos essa luta e depois disso, quando ele conseguiu finalmente a disputa de cinturão contra o Matt Hughes, o Georges St-Pierre se lesionou e o title shot caiu no colo de quem? Do BJ Penn. O havaiano acabou perdendo para o Matt Hughes e suas quedas cinematográficas e aí no UFC 94 os dois se enfrentam novamente, dessa vez o BJ campeão do peso leve e o canadense campeão dos meios médios. O Georges St-Pierre deu uma surra no BJ e o irmão do BJ jogou a toalha no quarto round. Essa luta ela durou muito mais além do octógono. O BJ fez várias denúncias sobre o Georges St-Pierre ter usado vaselina no corpo. A Comissão Atlética de Nevada fez uma investigação. Nada ficou comprovado e o resultado foi mantido. O Georges St-Pierre venceu o BJ Penn. Na nossa quinta colocação, nós temos Nova União versus Alpha Male. Uma rivalidade entre academias, na verdade é um carrossel de rivalidades. Nós temos José Aldo versus Uriah Faber, TJ Dillashaw versus Renan Barão, José Aldo versus Chad Mendes, Renan Barão versus Uriah Faber,
Naquela época eles disputavam aí o posto de melhor academia do momento e sem dúvida para mim a melhor academia é a Nova União. Eu sou Nova União, então assim, para mim é até suspeito falar, mas os números não mentem. Eu vou tentar contar essa ciranda para vocês. Abril de 2010, o EC 48. José Aldo acerta 31 chutes na perna do Urijah Faber. O José Aldo venceu essa luta e o Urijah Faber praticamente usou muleta durante um mês. Janeiro de 2012, no UFC Rio 2, José Aldo acerta aquela histórica joelhada no Chad Mendes no soar do gongo e depois ele dá uma de seu boneco e vai pra galera. Ainda em 2012, Urijah Faber e Renan Barão se enfrentam pelo cinturão interino do peso galo. O Urijah Faber enfrentaria o Dominick Cruz, que se lesionou, e aí ficou a disputa do cinturão interino. Quem ganhou foi o Renan Barão. Em 2014, Faber e Barão se encontram novamente, dessa vez a disputa do cinturão linear da categoria, e Renan Barão vence o Urijah Faber por nocaute técnico. Estão anotando aí? Já são 3 para a Nova União. Em 2014, após 5 rounds insanos, essa foi uma das melhores lutas, se não a melhor de 2014. José Aldo vence por decisão unânime Chad Mendes novamente. Depois de um 4-0, TJ Dillashaw vence por 2 vezes Renan Barão e além da surra, ainda toma o cinturão do brasileiro. Na nossa quarta posição, nós temos Quinton Jackson e Vanderlei Silva, o nosso cachorro louco. Essa sem dúvida é uma rivalidade que vai entrar em outros 8 lados, em outros top 8, como o de melhores trilogias, melhores nocautes, melhores lutas, né? Em 2003 foi o primeiro confronto entre os dois. Aquela época o MMA era uma parada brutal. Essa luta aconteceu pelo Pride e o brasileiro conseguiu acertar chute na cabeça do americano que ainda estava caído no chão. Enfim, foi uma porradaria sem precedentes e Vanderlei Silva venceu essa luta. Um ano depois, o Rampage consegue a sua revanche contra o assassino do Machado e mais uma vez uma luta brutal. O Vanderlei Silva praticamente jogou para fora do ringue nocauteado o Quinton Jackson. O Quinton Jackson guardou muita raiva dessa luta. Eles trocavam muitas farpas nas entrevistas, nos bastidores, onde eles se encontravam o bicho pegava. E aí, em dezembro de 2008, Quinton Jackson enfrenta pela 3ª vez o Vanderlei Silva. O americano tinha tanta raiva do Vanderlei que ele conseguiu nocautear o brasileiro. O juiz entra na frente, o brasileiro totalmente nocauteado no chão. O Quinton Jackson ainda acerta mais 2, 3 socos no rosto do brasileiro. Mas assim, lavou a alma, né? Na nossa 3ª colocação, Anderson Silva e Chael Sonnen. Acharam que eu não ia falar deles? Essa sem dúvida foi uma rivalidade assim acirradíssima. Na primeira luta, Chael Sonnen conseguiu vencer Anderson Silva por 4 rounds e meio. E faltando 1 minuto para o fim da luta, o brasileiro conseguiu tirar um triângulo da cartola e finalizar o americano. E ele deu uma de Shamrock, ele bateu e depois que o juiz interrompeu, ele ainda ficou não bateu, mas perdeu. Depois disso, Chael Sonnen passou 2 anos profanando o nome do Anderson Silva nas redes sociais. Em todas as entrevistas, em toda vez que um microfone aparecia na frente dele, ele falava mal do Anderson Silva, falava mal do Brasil, falava mal dos brasileiros, falava mal dos irmãos Nogueira. E aquilo foi criando um sentimento de revolta, inclusive nos espectadores. E aí eles tiveram uma nova oportunidade de se enfrentarem e o Chael Sonnen botou tudo a perder quando inventou a moda de dar aquela cotovelada giratória no Anderson Silva, caiu no chão e deu para ouvir daqui aquela frase: na cara não, chefe. Para não estragar o velório. Na cara não, para não estragar o velório. Na nossa 2ª colocação, nós temos Daniel Cormier versus John Jones. Eu coloquei essa rivalidade na frente da rivalidade do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, porque diferentemente dessa, o Anderson Silva meio que não dava muita ideia pro Chael Sonnen, ele ficava interiorizando aquela raiva e colocou aquilo dentro do octógono. Já nessa rivalidade, os dois se enfrentam direto. Eles discutem o tempo todo nas redes sociais. Já houve, né, empurra em coletiva de imprensa. A encarada dos dois saiu faísca. Eles já lutaram uma vez. O John Jones venceu. Depois disso o John Jones foi afastado do UFC. E o cinturão ficou com o Daniel Cormier. Desde então o Daniel Cormier
quer uma revanche com o Jon Jones. Eu acho que o que ele mais almeja, além de ser campeão do UFC, é ter essa revanche com o Jon Jones. Ele não se sente um campeão de fato enquanto ele não conseguir passar o carro no Jon Jones. Mas o Jon Jones, que é uma bomba, uma dinamite, a gente não sabe quando vai explodir, né? Ele tá sempre fazendo uma cagada, tá sempre sendo afastado. A gente não sabe quando é que vai acontecer de novo essa luta, essa revanche. E é por isso que eu destaquei como a segunda maior rivalidade, porque só houve uma luta. E então, assim, o Daniel Cormier vive em busca do Jon Jones e o Jon Jones vive cagando no pau. Em primeiro lugar, a maior rivalidade de todos os tempos, Tito Ortiz versus Chuck Liddell. Esses dois, sem dúvida, elevaram o nível do Trash Talking. Se existe Trash Talking no UFC, esses dois são os principais responsáveis. O Tito Ortiz, que saiu, ele treinava com o Chuck Liddell, ele saiu da academia e aí ele começou a meter o pau na equipe, meteu o pau no antigo companheiro, falava muito mal da antiga equipe dele, e o Chuck Liddell prometeu calar a boca do garoto dentro do octógono. Essa luta foi marcada e o Chuck Liddell conseguiu nocautear o Tito Ortiz. A segunda luta foi uma das maiores promoções do UFC. Mais de 1 milhão de pay-per-view foram vendidos antecipadamente, porque justamente o Tito Ortiz falava muito, ele era um cara que fazia o trash talking muito bem, ele metia o pau no Chuck Liddell e ele conseguiu essa luta através do falatório dele. Sem dúvida nenhuma, ele arrumou um rebuliço na imprensa. Naquela época a internet não era tão difundida, então assim, era mais em revista, em matérias de programas esportivos. Sempre que o Tito Ortiz falava alguma coisa, era para apedrejar o Chuck Liddell. E aí no segundo confronto entre os dois, Chuck Liddell venceu novamente o Tito Ortiz, e essa sem dúvida foi uma das rivalidades que mudou totalmente o ponto de vista com relação à promoção das lutas, com relação à divulgação das lutas. Esses dois caras são, sem dúvida, um mito na divulgação e na promoção de lutas. Bom, pessoal, então é isso aí. Essas são as 8 maiores rivalidades do MMA, segundo a minha opinião. Dá um confere na descrição do vídeo que eu vou colocar um monte de link bacana. Não cabe todos os cards aqui, então eu vou colocar muita informação legal na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar o canal compartilhando o vídeo no Facebook, marque os seus amigos que gostam de MMA. Essa é a minha opinião, e se você não gostou, entra numa.